Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e, como de praxe, a gente inicia sempre a nossa reunião exatamente às 6 horas. E hoje o Dr. Rodrigo Surjan vai começar apresentando um caso, né? Que é um caso interessante de um paciente com um tumor de pâncreas mais adrenal, onde foi feita uma técnica cirúrgica também interessante, e eu acho que vale a pena a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Para onde realmente caminha o procedimento operatório, principalmente o procedimento operatório robótico. Doutor Surjan me desminta aí se eu estiver errado, né? Que, sem sombra de dúvida, o tratamento hoje com o robô, principalmente das afecções pancreato-biliares, teve um salto muito grande, principalmente em relação à forma como realizar esse tipo de procedimento e os resultados. Então, o Dr. Rodrigo vai apresentar esse caso. Rodrigo, fica à vontade e depois a gente vai discutir esse caso. Pode ir, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, um pouco baixo, Rodrigo, mas estamos. Vou aproximar mais aqui. Pode passar o próximo, Celso, por favor. Bom, caso clínico é um caso simples, tá, gente? Mas é um caso que pode levar a gente a ter algumas discussões aqui. É uma paciente feminina de 64 anos, sem comorbidades, não fazia uso de nenhuma medicação. Ela tinha de antecedente apenas uma cirurgia bariátrica e colecistectomia. Ela começou com um quadro de dor no flanco direito, e ela procurou outro hospital, tá? Não era o hospital onde a gente estava, em que foi diagnosticado então por tomografia um nódulo pancreático na região da cabeça do pâncreas e um nódulo na adrenal esquerda. E quando ela veio nos procurar, ela já tinha sido submetida à biópsia guiada por tomo dessas lesões, cujo resultado do anatomopatológico tinha sido inconclusivo. Seguinte, por favor. Então a gente iniciou a investigação dessa paciente realizando uma ressonância com colã de ressonância, que mostrou uma lesão grande entre a cabeça e o processo uncinado do pâncreas, com 4,2 centímetros, com contato com a veia mesentérica superior em 90 graus, e mostrando também um certo grau de dilatação de vias biliares e virsum, mas assim, ela tinha uma elevação pequena de FA e gama GT, não, e tinha bilirrubina normal, tá? E também uma lesão na adrenal esquerda de 6,4 centímetros. Pode passar o próximo, por favor, Celso? Tá indo, obrigado. Então, essa daqui eram as imagens, tá? Principalmente ali na colângia, mostrando uma dilatação do ducto pancreático principal e dilatação do virsum, tá? E aí nos cortes axiais mostrando a região da lesão, tá? Também não era uma lesão muito típica na ressonância, tá? E aí onde a gente tem ali a setinha, o tumor, né? E vocês podem ver que também nos cortes axiais a gente consegue ver dilatação tanto do virsum quanto do colédoco, na porção intrapancreática. Seguinte, por favor, Celso. E aí mostrando então no corte axial e coronal a lesão da adrenal esquerda. Seguinte, por favor. Então, assim, como que a gente começou a investigação dessa paciente? A gente pediu uma ecoendoscopia, que foi visto então parênquima de corpo e cauda heterogêneo, diminuído e irregular. Na cabeça tinha uma lesão de 3,5 centímetros, hipoecogênica, heterogênea, com contornos irregulares, limites imprecisos, sem acometimento vascular. Foi feita então uma biópsia da lesão e foi interrogado a possibilidade de ser um tumor neuroendócrino. Seguinte. Aí só para mostrar para vocês o começo das nossas dificuldades, né? É esse daí que entra no sistema para gente como imagens dos exames, tá? Assim, só para detalhar para vocês assim, o que a gente enfrenta no dia a dia, tá bom? Então, assim, eu fui preparar o caso, isso a gente já tinha tido problema lá na época que a gente estava com o paciente internado, nessa época,
e a gente simplesmente não consegue ter exame de imagem da paciente. Ver os exames, né? Seguinte, por favor. Então, nisso foi feito o anátomo patológico dessa lesão, veio como fragmentos de epitélio glandular sem atipia e material hemático. Quer dizer, não tivemos novamente o resultado anatomopatológico da confirmação do diagnóstico. Próximo, por favor. Pedimos, então, também, nessa mesma época, tá? A gente pediu a biópsia ecoguiada, e não foi uma biópsia fácil, por causa da localização da lesão e também do bypass prévio, tá? Mas pedimos também uma biópsia guiada por tomografia da lesão da adrenal. Seguinte, por favor. Cujo. Ah, não, daí a gente pediu na sequência já uma biópsia por tomografia de adrenal e de pâncreas, cujo pâncreas veio inconclusivo e adrenal veio tecido adrenocortical, tá? Seguinte. E, então, assim, na época da época, a gente pediu a eco com biópsia e uma tomografia com biópsia. Essa paciente deu uma sumida e eu falando para ela, olha, a gente precisa continuar investigando, precisa continuar investigando. Ela volta alguns meses depois, a gente naquelas assim, operamos, não operamos, temos que operar, não operar. Ela, doutor Rodrigo, prefiro tentar de novo o diagnóstico. E foi quando ela fez uma biópsia guiada por tomo do pâncreas e da adrenal. Então, no final das contas, essa paciente tinha 3 biópsias tomográficas da adrenal esquerda, 2 biópsias tomográficas do pâncreas, mais uma biópsia ecoguiada do pâncreas, tá? Foi quando a gente precisou fazer a nossa decisão de conduta. Nisso já tinha evoluído aí 8 meses de evolução. Nenhum dos exames batia muito martelo também, nem a ecoendoscopia, nem a ressonância do aspecto da lesão, principalmente da lesão do pâncreas, que era a que a gente estava mais preocupado. E no final das contas, a nossa opção, conversando com a paciente, foi para fazer o procedimento cirúrgico. Seguinte, por favor. Foi quando a gente fez, então, uma duodenopancreatectomia e uma adrenalectomia esquerda por via robótica. Essa é a peça, então, assim, essa que o Celso está mostrando ali à direita é a adrenal. Aí o produto do adenopancreaté, do lado esquerdo. Seguinte, por favor. Essa é a imagem do pâncreas aberto, tá? Então vocês veem que tem uma imagem embaixo um pouco mais esbranquiçada, tá vendo? Um pâncreas um pouco mais amarelado em cima, a imagem mais esbranquiçada embaixo. Esse é o tumor, tá? Essa é a lesão que a gente via. Seguinte, por favor. Essa é a adrenal aberta e eu tinha até um colega, um cara super bacana, super bom, contemporâneo meu de faculdade, que estava no centro cirúrgico, que era urologista, e eu encontrei ele justamente quando a gente tinha acabado e tinha aberto a peça, e falei assim, vem cá ver essa peça aqui, o que você acha que é? E nem ele soube, ele falou, Rodrigo, é muito estranho esse negócio aí, nem ele conseguiu me falar direito o que ele achava que era essa lesão, tá? E seguinte, por favor. E no final, anatomopatológico, o pâncreas veio adenocarcinoma, 0 de 20 linfonodos, todas as margens foram livres, na imunocitoquímica sem perda de expressão de proteínas de reparo, e a adrenal esquerda veio um adenoma mesmo, tá bom? Então, nossa ideia de trazer esse caso para vocês era mostrar como às vezes no dia a dia a gente tem uma baita de uma dificuldade no diagnóstico dessas lesões, ainda assim você tem que tomar decisão terapêutica, quer dizer, imagina que a gente estava ali com 3 biópsias do pâncreas, mas 3 biópsias de adrenal, nenhuma delas chegando no diagnóstico conclusivo. Isso não é tão comum assim. Uma lesão que nos exames de imagem também da tomografia não parecia tão claro assim o que era. E no final das contas a gente optou pela cirurgia e acho que foi a decisão mais acertada. Outra coisa também, gente, que a gente acabou também tendo uma evolução de alguns meses até ir para a cirurgia, tá? A paciente depois deu uma sumida, deu uma. E a gente, mesmo assim, insistiu no procedimento cirúrgico, acho que foi a decisão acertada.
tá? Eu tô tentando aqui, eu queria mostrar para vocês, mas se eu não conseguir, eu vou providenciar esse vídeo para vocês. Eu mando no grupo, porque daí foi um caso que a gente teve uma ideia de fazer uma nova técnica de anastomose pancreato-duodenal, ducto-mucosa, foi pancreato jejunal ducto-mucosa, mas se eu não conseguir compartilhar aqui, como ela é grande, Erdenga, eu não consigo te enviar, depois eu compartilho no grupo, tá? Perfeito, perfeito. Quer ver, ó, deixa só, se você puder, Eu me compartilho. tenta. Quer que eu compartilhe de novo? Não, não, tenta me. Se você puder descompartilhar essa, eu vou tentar compartilhar de novo a minha Pode aqui, uma tentar, última pode tentar. vez. Já descompartilhei. Tá bom? É só você tentar aí, ver se você consegue. Se você conseguir, Se não, é uma tentativa, a tudo gente já bem. para. Vamos ver. Rapidinho, tá tentando carregar aqui, tá? Tá. Então, esse é um caso interessante. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Rodrigo, né, pela conduta. Ou seja, na verdade, o que que acontece, gente? Quando a gente está frente a um nódulo pancreático, o que aconteceu com o Rodrigo não é isolado, ou seja, acontece inúmeras vezes. Ou seja, você faz uma biópsia, ela vem negativa, você rebiopsia, ela vem negativa, e às vezes você até faz uma terceira biópsia, como foi o caso. Entretanto, nesse caso, a terceira biópsia foi feita na adrenal e não no pâncreas, e ela vem negativa. Aí a conduta está totalmente correta, ou seja, é cirurgia. Não tem o que falar. Se você tem uma massa suspeita, a tomografia, a ressonância magnética e as biópsias são negativas, ou seja, você não consegue fazer o diagnóstico, você está autorizado. Isso não sou eu que estou falando, isso aí é a literatura quem fala, em realizar um procedimento operatório, que é um procedimento operatório que, além de tratar, também vai fazer o diagnóstico, que foi o caso, né? E vocês percebam que é exatamente assim a evolução desses tumores, ou seja, um tumor tipo um IPMN, né? Ou seja, um tumor relacionado ao IPMN. Acho que você conseguiu, né, Rodrigo? Pode colocar aí. Vou colocar. Se sair o áudio, a gente continua. Se compartilhar bem, vocês me avisam. Tá Senão eu dando pra mando gente ver, tá? Tá dando pra gente ver. We present an innovative technique áudio. for ductotomucosa pancreaticojejunal anastomosis during robotic pancreaticoduodenectomy. There are Tá com áudio, gente? Tá com áudio. Tá bom, vou deixar, tá? Falou. 80 different described surgical techniques to perform a pancreaticojejuno anastomosis. Several of those are duct to mucosa anastomosis, such as cattle Warren, modified Heidelberg, Peng S binding technique, clock face, and modified Bloomgart techniques. Although this method may be very challenging, especially in minimally invasive procedures and small caliber pancreatic ducts, our team prefer the duct to mucosa anastomosis, believing in lower complications rates such as fistula and familiarity with this technique. Several factors influence the choice of the best technique, such as pancreatic duct size, pancreatic texture, and surgeon expertise. We developed a new technique to perform the inner layer of a duct to mucosa pancreaticojejunostomy, the zipper sewing technique, that may be useful especially in small pancreatic ducts. The idea was to perform an independent continuous suture on each side of the anastomosis so that the sutures are interlaced and, when pulled, approach each other like a zipper. In this way, each section of the anastomosis can be performed without excessive approximation of each side, allowing good visualization of the edges during the entire anastomosis. This would be an option to techniques like clock face, in which several sutures are left in the operative field, in manners that are often confusing. Here we present the first case in which the technique was performed. The patient was a 64-year-old female, with no comorbidities and previous bariatric surgery 6 years before. She presented with abdominal pain, and investigation disclosed a pancreatic duct adenocarcinoma in the head of the pancreas and a left adrenal tumor. A robotic pancreaticoduodenectomy and left adrenalectomy were proposed. Trocar displacement was as follows, and the Da Vinci Xi platform was docked on the left side of the patient. The procedure began with the resection phase of the pancreaticoduodenectomy and the left adrenalectomy. In this case, with previous Roux-en-Y gastric bypass, the reconstruction phase of the pancreaticoduodenectomy would be a single-loop pancreaticojejuno anastomosis and biliodigestive anastomosis. Before the surgery, we had already made the surgical thread to be used in the ducto to mucosa anastomosis as in this image.
We made two 10 centimeters loop each tied at the opposite end to the needles, with a 5-0 proline thread. After making the external posterior part of the anastomosis, we start the duct to mucosa, or inner layer. The rationale of this anastomosis is to perform a running suture in the pancreatic duct and another suture in the jejunal orifice in a way interlaced with the pancreatic suture, in order to keep the anastomosis open. Here, the pancreatic duct suture is being performed. The surgical thread is tractioned in such a way as to maintain a small space in each suture to later be anchored individually in the jejunal suture. Now, we are performing the running jejunal suture, interlacing each step with the pancreatic duct suture. When both sutures are tractioned, the ends of the anastomosis juxtapone. The same is then performed on the anterior aspect of the ducto to mucosa anastomosis. Again, traction of the suture leading to juxtaposition of the anastomotic sides. The duct to mucosa inner layer anastomosis is completed. The anterior plane of the outer layer is performed with separate sutures. Final aspect of the pancreaticojejunal anastomosis. A tubular drain was placed next to the anastomosis. The surgery lasted 7 hours. 2 drains were placed, one tubular drain next to the pancreatojejunal anastomosis. The postoperative period was uneventful, and the patient was discharged 7 days after surgery. The pancreatic drain was removed 5 days after surgery due to low output in amylase. There were no postoperative complications. This is the first report of this new technique for pancreaticojejunal duct to mucosa anastomosis. It uses fewer sutures than other techniques such as the clock phase technique, in which the multiplicity of sutures in the surgical field can be confusing. It allows wide visualization of both sides of the anastomosis, which can be extremely useful in cases of small pancreatic duct. Thank you. Pô, parabéns, Rodrigo, pela nova técnica, né? Eu acho que realmente chama atenção a forma como você fez a anastomose, né? Entre o jejum e o ducto pancreático. Agora, minha pergunta é: essa técnica ela é só razoável quando você tem um ducto pancreático dilatado, ou você acha que pode ser feita também quando o ducto pancreático é mais fino? Não, só para comentar, tá? Eu abreviei a história lá, não fiquei falando das biópsias todas negativas, porque o vídeo tem que ter 5 minutos nesse congresso. E é É, muito difícil editar um vídeo de 5 minutos de técnica cirúrgica. E outra coisa, na verdade, esse não é um ducto tão fino, tá? Então, assim, eu testei pela primeira vez essa anastomose nesse ducto, porque justamente não era um ducto tão desafiador. Mas eu vou dizer para vocês que, assim, quando o ducto é bem fininho, muitas vezes eu opto por fazer essa sutura que a gente chama de clock face. O que você vai fazendo? Você passa os pontos, mais ou menos como se fosse um relógio, e cada ponto que você passa você não amarra e tem que colocar ele num lugar do campo. E assim, apesar de todo mundo falar que assim, volta e meia você puxa um para amarrar, na verdade você está puxando o outro, aí você tem que ficar procurando e combinando direitinho cada um dos fios. Esse não era um ducto pequeno, foi a primeira vez que a gente fez e para testar a anastomose, mas assim, tenho certeza que no ducto pequenininho, quando a gente, em relação ao clock face, que a gente faz muitas vezes, vai ser muito mais fácil, assim, bem mais fácil. então, só assim, para terminar em relação à técnica cirúrgica, qual que é a sua percepção, a sua percepção em relação à realização dessa sutura? Você acha que ela vai caber única e exclusivamente na Não, não, não. jejum, Pode fazer. Pode. pancreático jejunal ou outras anastomoses, como por exemplo a biliar também? Eu acho que a biliar é uma anastomose mais fácil, Ardengue, assim, realmente mais fácil. Ah, Então, geralmente, ainda mais a gente, assim, no transplante,
eu acho que ela pode ser útil, porque você usa dois colédocos normais, né? O do receptor e do doador, tá? Tá, Mas geralmente o que a gente encontra fora do nível do transplante são colédocos maiores. Eu acho que ela pode servir para qualquer tipo de anastomose, tá? perfeito. É, essa foi boa para a gente testar também, porque é a sutura interna, né? E Perfeito. a gente faz uma boa sutura externa. O que eu tenho discutido agora entre nós é, assim, na duodenopancreaté a gente utiliza dois drenos, tá? Um dreno para anastomose biliar e um dreno para pancreato jejunal. E no robô, essas anastomoses elas ficam tão boas, que assim, faz anos que a gente não tem uma complicação de anastomose. Então, assim, ontem eu fiz uma DPT total, aquele caso lá, e terminou a cirurgia, a gente olhou e falou, pô, mas essa bile digestiva tá muito boa. A gente pela primeira vez fez uma DPT, apesar de ter sido uma total, e não colocou drenos. Eu estou tentando tomar coragem para não usar nenhum dreno do adenopancreaté por via robótica, tá? Porque vocês viram, a ergonomia e a precisão é muito grande. Faz muito tempo que a gente não tem complicação de anastomose, tá? Então, acho que essa é mais uma técnica aí que vai estar à disposição. Foi a primeira vez que a gente usou. E eu não sei se a gente vai acabar expandindo para outras táticas. Acho que a gente vai acabar empregando primeiro num ducto mucosa bem fininho e ver como que fica. Eu acho que vai ficar super bom. E podemos pensar em expandir para outras. Assim, numa bile digestiva, quando o colédoco for um pouco menor, numa DPT em que a gente não tem dilatação de colédoco, acho que é uma possibilidade. Perfeito. Bom, eu gostaria de abrir a discussão aí, né, para a galera aí, por favor, vão levantando a mão, eu vou chamando quem quiser falar. O Columbano acordou cedo aí, mais uma vez, a gente tem que agradecer a presença do professor Columbano aqui. Columbano, se você quiser, já vou te dar a palavra, se você quiser falar alguma coisa, né, desse caso, que eu acho que é um caso realmente interessante, né, e que teve uma conduta um pouco diversa daquilo que a gente tem visto, né? Mas é um exemplo para a gente de que quando você não consegue fazer o diagnóstico através da biópsia, o ideal mesmo é fazer o procedimento cirúrgico. Eu quero saber se você está de acordo, se você teria feito algo diferente, Columbano. Bom dia a todos. É um prazer, como sempre, estar com vocês aqui de manhã. Bom, felizmente o caso correu muito bem. Eu fico preocupado claro que na mão de pessoas habilitadas e habilidosas como o Rodrigo, a gente fica mais tranquilo. A minha preocupação maior, primeiro, é você ter uma lesão de 3,5 centímetros e não consegue uma biópsia adequada. Isso é um problema, eu acho que isso entre nós, acho que é um erro técnico, ou um defeito técnico, ou uma dificuldade de abordagem na coleta do material. O Celso, que tem muita experiência com essas biópsias, vai ter que nos dizer, porque eu fico preocupado com lesões desse tamanho sem biópsia. A lesão da adrenal, a grande parte é adenoma mesmo, nós vamos ficar mais ou menos nisso, já que não tem envolvimento vascular maior e tudo bem, não dá para pensar lesões que sejam da mesma etiologia, evidente. Então, a primeira coisa é a dificuldade do diagnóstico histopatológico numa lesão de 3,5 centímetros. Tá? Isso aí eu acho. Eu fico preocupado com um caso desse. Você tem 3 biópsias, uma lesão desse tamanho, e você vai ter que partir para uma cirurgia. Evidentemente, observe, como você tem dilatação do colédoco e do pancreático principal, a lesão é grande, então compromete até o ducto acessório, então a lesão na cabeça, e a abordagem, você acaba tendo que operar pelas dificuldades. 8 meses a paciente com uma neoplasia, e felizmente não houve um processo de disseminação por pura sorte, porque se fosse um adenocarcinoma desse ductal convencional, essa paciente perdeu tempo cirúrgico. Por quê? Porque não conseguiu biópsia adequada. Com relação à técnica da anastomose, bom, eu não sou cirurgião, eu fico assim, impressionado com a habilidade que esse pessoal está tendo com o robô agora. O Rodrigo realmente é um gênio nessa história. Um abraço para ele pela técnica aí. Perfeito. Jorge, queremos te ouvir. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Doutor Cumbulan, então, assim, primeiro, obrigado pelos comentários, assim, mas queria mostrar para vocês e eu digo para vocês, tá? Ontem eu não fiz uma ductomucosa, não tinha anastomose pancreática, mas eu fiz uma bile digestiva. Gente, depois que você se acostuma com a tecnologia, hoje eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo e os meus colegas que me ajudam têm a mesma impressão. A minha anastomose pancreato jejunal robótica ela é melhor do que da cirurgia aberta, ela fica mais bonita, tá?
E não leva mais tempo para fazer. Acho que às vezes é até mais rápida, tá? Agora, doutor Columbano, eu vou te falar o que me preocupa nessa história toda, é que isso não é infrequente, tá? Isso está acontecendo com uma regularidade bem grande. Eu tenho, o Fila está aqui, eu vou pedir, Fila, não sei, o Fila está aqui, perdão? Tá. Tá, Fila, vou pedir, já comentei ontem com o Francisco, o Sérgio, para trazer para cá o caso que o senhor viu esses dias para ele, que foi outro caso que não veio diagnóstico com biópsia pelas vias usuais através de hospital, e aí esse colega me ligou e eu falei, ó, você só tem uma chance de conseguir fazer o diagnóstico desse caso, que parece que é um caso complicado, é mandando material para o Fila, ele mandou material para o Fila e teve o diagnóstico. Tá. Agora, imagina, doutor Columbano, que é assim, você está com uma lesão dessa, 3 biópsias inconclusivas, você olha para essa lesão, concordo bastante com o senhor que assim, ela não cresceu nesse período, e foram 8 meses, né? Imagina você tomar a decisão da conduta dessa paciente, virar e falar assim, então a gente vai fazer uma duodenopancreaté, que é uma cirurgia complexa, com risco de óbito, com grande comorbidade, com comprometimento funcional para o resto da vida, né? Assim, você tem uma alteração grande da anatomia do paciente, né? Numa paciente que já tinha bypass, já tinha colicisteia, e assim, não foi uma decisão fácil, foi também uma decisão super participativa da paciente, porque ainda por cima você tem um adenocarcinoma que não está com comportamento muito comum mesmo, né? Então, assim, quando ela voltou alguns meses depois, eu reestadiei, estava mais ou menos igual a gente indicou a cirurgia, depois de ter feito mais biópsia ainda na lesão, putz, eu estava assim, eu falei isso para ela, eu falei, olha, são muitos meses que isso está quieto, não é um comportamento comum para um adenocarcinoma, e no final era. Quer dizer, olha que difícil que é tomar essa decisão também, né? Não, mas eu gostaria de salientar um ponto, depois o Philadelphia pode até me corrigir, né? Que é o seguinte, né, Rodrigo? Esse é um adenocarcinoma relacionado ao IPMN. A gente sabe que os adenocarcinomas relacionados, eu já vi isso, eles têm uma evolução mais lenta. Eles não são como o adenocarcinoma ductal. Eles são, a sua evolução é mais lenta. Eu não sei porquê, mas a evolução realmente é mais lenta e foi o que aconteceu, né? E pelo que eu vi na biópsia lá, era um adenocarcinoma relacionado ao IPMN. Isso chama atenção mesmo da forma como ele evolui, como ele se comporta, né? Ou seja, o comportamento é um pouco mais indolente e não é tão agressivo, né? Essa é uma característica também. Jorge, Então, eu acho assim, que primeiro a gente tem que entender que diagnóstico em pâncreas e diagnóstico de biópsia é uma cadeia de excelência que tem que ser preservada, né? Essa cadeia passa pela boa indicação dos exames, pela sequência dos exames radiológicos, pela ecoendoscopia com biópsia feita por um profissional com experiência, né? E com o material devidamente coletado e, sobretudo, por um patologista de excelência, né? Que a gente tem discutido isso muito com o Fila, como é que a gente muda esse perfil sob risco da gente ter, assim, não ter, de fato, resultados. É, e, por último, né, nós temos aí um cirurgião excepcional, né? Então, essa cadeia de sucesso, né, é difícil a gente ter em todo lugar do Brasil. Não vamos ter, né, a não ser que a gente trabalhe muito, é nosso papel fazer esse trabalho. Pra vocês terem uma ideia, estamos agora com a paciente, a mãe de uma enfermeira, que tinha uma massa também grande em duodeno e não em cabeça de pâncreas, infiltrando duodeno, não conseguiu material de biópsia, e como já era grande, foi tida como inoperável, né? E evoluiu com obstrução, e por último já estava considerando a paciente como uma paciente de paliação, e foram fazer uma derivação digestiva, derivação gástrica, para poder ter um pouco mais de conforto. Nessa derivação se descobriu um linfoma, quer dizer, que é uma lesão com um potencial de curabilidade aí, muito né, grande. com quimioterapia,
considerável. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, em primeiro lugar, de, uma vez que não tenha feito o diagnóstico, a gente tentar mesmo voltar a usar, né, o cirurgião como um elemento de finalização dessa etapa, mas eu acho que para a gente evitar as cirurgias desnecessárias de risco em situações benignas, é fundamental que a gente desenvolva essa cadeia, né, de excelência. Sem ela, a gente não vai fazer diagnósticos. Concordo com o que o Columbano falou, esse câncer é um câncer provavelmente derivado aí de PMN. Temos visto que essa evolução é diferente mesmo, né? Os casos que a gente vê, raros casos que a gente vê derivados de PMN, a evolução é muito lenta e a gente considera o IPMN também, né? Nossa concepção atual, depois de várias discussões aí com todos vocês, é que talvez o IPMN seja um marcador para um terreno propício à neoplasia, onde o adenocarcinoma de outra natureza, de Panin, pode também se desenvolver. Mas quando se desenvolve do IPMN, aparentemente esse curso evolutivo é diferente. É isso. Muito bonito o caso, Rodrigo. Não esperava menos de você como um excelente cirurgião, né? Talvez o melhor cirurgião aí do país. Eu ia te chamar agora, Fila. Ia te chamar agora, eu quero saber o seguinte. Eu sei que você vai falar algumas coisas, mas eu já queria te fazer a seguinte pergunta, né? Você acha possível 3 biópsias do adrenal, mais 3 biópsias por tomo da adrenal? Também não sei porque que não foi feita a biópsia da adrenal por ecoendoscopia. Uma biópsia por ecoendoscopia da adrenal e 2 por tomografia da adrenal não dar o diagnóstico? Do ponto de vista resumido e tranquilo, não sendo patologista, eu diria, o patologista que viu provavelmente não sabia o que estava vendo. Eu acho que é isso que, eu acho que essa é a grande verdade, sendo bem crítico e bem tranquilo. Quero saber se você concorda com a minha assertiva ou se eu estou errado. Infelizmente, eu concordo. Bom, primeiro, vou começar só dizendo, quando chega segunda opinião para mim, com material, com esse tipo de descrição aí, 90% das vezes tem material lá. Assim, eu não estou exagerando, é real. Esse caso do Rodrigo aí, que acabou de citar, que eu espero que seja discutido aqui, que a primeira biópsia não tinha pego, a segunda veio material mais que suficiente para diagnóstico. Mas assim, olha, é uma pena isso, porque assim, parece que eu volto mais de 10 anos, porque assim, um grande hospital com baita equipe de cirurgiões do aparelho digestivo, as reuniões de tumor board, assim, desprezavam a técnica da ecoendoscopia com biópsia, porque não tinha resultado. Como é possível que estou ouvindo isso aqui, né? E assim, eu meio que pregar no deserto. Então, assim, eu tenho. Então, e é até chato falar, parece que assim, estou dizendo, oh, se não mandar para mim, não tem jeito, mas eu acho que é o que o Jorge está dizendo. Ou a equipe é multidisciplinar, não precisa ser o fila, não, mas né, algum patologista deve estar resolvendo também. Aí, então eu acho que a gente não pode regredir 10 anos, né? Então, eu acho que o pessoal da URO, por exemplo, o camarada chega com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, está escrito no protocolo da Sociedade Mundial lá. Tem que ter 2 opiniões, uma com o patologista dito experiente. Então, eu acho que não dá para lidar com pâncreas dessa forma. Né? Eu acho que ia mais barato fazer uma revisão, né? Mas, de longe mais barato, sem contar que o paciente não é submetido a nenhum procedimento agressivo. Mas, em relação ao caso, eu queria perguntar para o Rodrigo, eu achei que a adrenal estava pigmentada, ela não tinha crise hipertensiva, né? Foi fila, não, a gente investigou antes e não tinha mesmo. Foi uma preocupação nossa, claro que se a gente tivesse um tumor produtor, a gente poderia ter
um problema ali intraoperatório, ia ter que ter um bloqueio, mas não, ela realmente estava super bem, totalmente assintomática, toda a avaliação clínica pré-operatória, ela fez tudo, tá? Chegou a fazer um mapa e não tinha. O Fila, posso fazer um comentário, se você me permite? Claro. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. O adenocarcinoma que sai do IPNN é ductal também, tá? Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Então, acho que são as duas vias, né? O paninho e o IPNN, mas é ductal. Pronto. Fala aí, Rodrigo. Fila, eu operei essa paciente num hospital que antes eu participava do tumor board, tá? Não participo mais, já faz um bom tempo, tá? Porque eu vi a mentalidade de trabalho, eu vi o que é falado, eu vi que fala-se muita mentira nos tumor boards, então eu optei por não participar mais. Eu já discuti isso com você, eu vou pedir um comentário seu com relação a isso, tá? Então, assim, quem fez a biópsia do pâncreas e no final a gente não tinha disponibilidade mais no sistema, não sei por quê, porque no começo até tinha das imagens, eu tinha visto as imagens, então quando fui pegar as imagens, falei, beleza, vou pegar as imagens da eco, some do sistema, isso virou uma coisa relativamente comum, não sei por quê, aí é um problema de TI. Mas foi o Otávio, tá? Então, assim, quem biopsiou foi o Otávio, eu vi as imagens, assim, agulha dentro da lesão, múltiplas passagens, tá? E ele falou para mim que foi difícil, foi bem difícil. Depois, quando se acabou optando por fazer biópsia guiada por tomografia também, o colega que fez, de novo no sistema só tinha biópsia da adrenal, mas é um bom colega. Gente, assim, pelo amor de Deus, assim, biópsia de pâncreas para mim guiada por tomo é anedótico. Esse para mim foi um caso anedótico, eu não utilizo essa via. Mas, assim, foi um colega bem competente que fez também, e ele falou, Rodrigo, olha, eu conversei com ele antes, falei, ó, você vai repetir a biópsia da adrenal, mas assim, tudo bem, você tá bem seguro de fazer do pâncreas, se for fazer, vai com calma, tal. Ele ligou para mim e falou, cara, eu tava dentro da lesão. Assim, eu biopsiei essa lesão do pâncreas, quer dizer, dois caras tecnicamente bons, fazendo duas formas de biópsia diferentes. E aí, só se consegue o diagnóstico com a peça cirúrgica. Eu vou falar, Fila, que eu tenho impressão, e às vezes até já comentei isso com você, eu falei, nem sei se vou pedir a revisão, porque, como foi dito pelo Dr. Jorge, são múltiplas etapas até o diagnóstico. E eu não sei, assim, é massificação de trabalho, de tudo, todas as amostras sendo mandadas para o mesmo lugar, numa esteira de trabalho. Se existe a possibilidade da gente estar perdendo parte do diagnóstico no processamento da peça, entendeu? No processamento do material. Eu já pedi uma vez uma revisão de AP que tinha ido para esse laboratório para você, Fila, e acho que você comentou, pô, o material não era tão bom, alguma coisa assim, sabe? E o colega que tinha feito a biópsia tinha me mostrado a foto do frasco. Ele tinha feito um monte, assim, aquelas imagens que vocês fazem, no padrão que vocês fazem, aquelas cobras enormes, múltiplas saindo. Existe a chance da gente estar perdendo muito da qualidade dos nossos resultados no processamento do material até chegar no patologista? Possivelmente. É uma cadeia. Novamente, é como um acidente de avião, é uma cadeia de erros, nunca é um só. Agora, é isso. Tem algumas coisas que assim, não dá para lidar com massificação. Quer dizer, o laboratório que eu lidava tinha um volume enorme, porém, tinha um especialista para cada especialidade. Então, o tumor de cérebro não vinha para mim. Tá certo? Assim, tem que ter uma conduta técnica para cada material. E isso é possível de fazer, né? Então, a sequência de falhas é enorme. Né? Agora, eu queria falar uma coisa importante para o grupo. O material, isso é lei, é uma coisa legal. O material pertence ao doente, não pertence ao hospital, não pertence ao convênio, não pertence a ninguém. Né? Você tira uma unha nos Estados Unidos e vai para lá como patológico. Por quê?
é uma área do teu corpo que está sendo examinada. Ele saiu, né? É isso. Você tem um acidente, o cara morre de acidente e não faz necrópsia, né? Médico legal. É a mesma coisa. A retirada de um fragmento de um paciente é obrigatório ser examinada. E não é o material pertence ao doente, não pertence ao hospital nem ao convênio. Então, e é uma grande, eu sei, uma grande parte das pessoas não pede segunda opinião porque falam que o material é do hospital, né? Então é isso. Existem alguns casos que o paciente já vai, antes dele ser anestesiado, já tem um familiar dizendo, olha, esse material eu vou retirar. E o hospital simplesmente entrega um documento dizendo, olha, o paciente se responsabiliza por isso, porque é dele o material. Tá? Então, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, né? Não ter o menor constrangimento, porque é uma decisão do paciente, que fez um acordo com você, né, com o médico assistente, e isso que acho que tem que ser levado à frente. Né? É uma pena. Né? Você imagina, é isso que todos falaram aqui, uma equipe dessa ordem e operar sem diagnóstico no ano de 25, enfim, é um problema, não sei, mas você imagina o linfoma ter sido operado? Isso que a gente tem sabe, é meio que obrigação nossa, e não pode mais, assim, ou a técnica ser subestimada porque tem resultado inadequado. O patologista deve ser bom, mas ele deve ser patologista ginecológico, né? É isso. Tem que ter uma ordem desse tipo. Perfeito, Fila, perfeito. Marcos, Olá, bom dia a todos. Parabenizar aí o Sujan pelo processo. Cada vez mais eu sou fã da cirurgia robótica e cada vez mais eu espero alcançar a endoscopia robótica, que acredito que vai acontecer, né? A gente está precisando de mais um braço, além do canal de trabalho que a gente tem, inclusive para ressecar lesões, quem sabe a parede inteira em determinados momentos. Agora, professor Fila, uma coisa também que eu observo cada vez mais é que tem que ter um patologista biliopancreático específico. Isso ajuda muito. E uma coisa que eu ia colocar é que, às vezes, uma segunda opinião também deve a gente sinalizar, fazer novos cortes, né? Pegar o material, pegar a peça e fazer novos cortes. Já aconteceu umas duas vezes em que, talvez umas duas vezes em que não veio o resultado e eu pedi ao patologista, ó, faça novos cortes. Então, lembrar que não só rever as lâminas, mas a depender fazer novos cortes com a peça. Isso também pode ajudar a uma situação em que o diagnóstico não está muito bem definido, mas eu até comentei com o Jorge que a gente está precisando reavaliar, a gente vai reavaliar as peças que já fizemos do Roberto Santos, e aí cada vez mais a gente tem que buscar um patologista específico, né? Mas lembrar também que fazer novos cortes pode ajudar no diagnóstico. perfeito, Marcos, é exatamente isso. Eu acho que esse ponto que você falou é um ponto interessante e que a gente deve sempre, na verdade, tentar, né, buscar essa compreensão também, que nem sempre é fácil, né? Principalmente dependendo do médico que está assistindo o doente e que às vezes não faz parte do nosso grupo, né? Ou seja, do nosso grupo de troca de ideias. Humberto, estava vendo que você estava muito quietinho aí, mas acho que agora você pode comentar. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar aí o Rodrigo da maestria da manipulação desse robô aí. Se você me permitem, vou assim, fazer meu comentário em duas ou três etapas. A primeira etapa é o seguinte, quer dizer, a dificuldade que a gente tem também de conversar com a família de um paciente.
estou falando como ecoendoscopista, isso na vida prática, né? Porque as pessoas que não são da área, ou mesmo que alguns que são, acham que a biópsia é uma coisa definitiva. Vou fazer biópsia e amanhã está resolvido o meu problema. Então, eu sempre falo assim, ó, vai sair uma minhoquinha de dentro da agulha, eu não vou tirar um pedaço do pâncreas do seu parente. Parece uma besteira, uma coisa trivial, mas acho que é importante explicar isso. Isso eu faço na minha prática. Tá? E falar que o rendimento não é 100% de todas as etapas, como o Fila falou, quer dizer, de todas as etapas da técnica, da agulha que a gente escolhe, da análise, né, de como é processado, que o Surjan falou. São várias etapas. Eu acho que, como ecoendoscopistas, quando eu tenho um caso desse, eu procuro explicar um pouquinho de cada etapa disso aí, alertar, tá? Isso aí, eu não acho que isso seja uma coisa trivial, mas eu acho que é importante ressaltar. E em relação aí à técnica do Rodrigo, eu fico assim realmente impressionado. Rodrigo, você sabe que eu sou assim, um cirurgião meio frustrado, né? Eu sou um endoscopista frustrado. Na minha época de faculdade, na monitoria de anatomia, a gente levava os hamsters e fazia cirurgia com fio 10-0, 9-0, microcirurgia, fazia de ducto deferente, de trompa, de nervo, fazia o pós-operatório dos ratinhos em casa, todo mundo na praia aqui no Rio, né? A gente via todo mundo na praia, eu fazendo pós-operatório. E era como que era difícil, né? A gente manipular, e eu estou fazendo um paralelo, assim, como era difícil a gente manipular aquelas estruturas tão pequenas. E eu parabenizo você. E aí eu faço assim, uma analogia de quando a gente, né, César? Eu, você, Jorge Guedes, Columbano, vamos botar a gente no mesmo grupo, quando a gente tinha que dirigir Fusca, Via Maguete, Brasília, e você imagina naquela época se colocasse uma BMW na mão da gente, eu acho que a gente não ia saber, né? A gente ia ficar meio confuso. Tanto é que nos primeiros carros que eu tive carro automático, eu ficava pisando na embreagem, não tinha embreagem, eu ficava procurando a embreagem. Então, eu estou falando essa brincadeira, mas eu queria perguntar para o Rodrigo o seguinte: em algumas sessões do grupo de pâncreas que eu já participei lá, que o Celso convida a gente, eu vi já alguns cirurgiões renomados dizer que os resultados, tanto da via aberta, como da via laparoscópica, como da via robótica, para cirurgias de pâncreas, eu acho que de todas as técnicas, pancreatectomia total, duodeno-pancreatectomia, o Surjan, por favor, comente isso, os resultados eram os mesmos. Assim, e agora a gente vendo o Rodrigo, né? Quer dizer, a gente vendo o Rodrigo esses anos todos no grupo, mostrando os casos com os bons resultados, eu falei assim, onde é que está a verdade disso aí? Será que os resultados são o mesmo porque ainda está se pensando em dirigir o Fusca velho, a Brasília velha? Entendeu? Quer dizer, é difícil entrar num carro automático, turbinado. Como é que é isso? Então, eu queria que você comentasse, Rodrigo, porque a gente aqui, onde a gente trabalha, ainda não tem robótica, né? Um tempo atrás, a gente encaminhou um colega médico para você operar via robótica. A gente não tem robótica. E a gente ainda escuta isso. E até mesmo numa sessão de pâncreas aí, oriunda aí de São Paulo, de outros lugares do Brasil, que é uma referência essa reunião, uma referência de doenças do pâncreas que o Celso participe e coloca aí no grupo a gente. Então, eu queria que você comentasse, Rodrigo, essa questão aí. Bom dia, Humberto. A sua pergunta é super interessante. Vou te dizer que isso aconteceu semana passada comigo, tá? O que aconteceu? Sim, se você pegar a imensa maior parte da literatura, ou até assim, mês do ano passado, talvez, e quando eu ia preparar aula sobre, por exemplo, cirurgia de pâncreas robótica, realmente eu tenho que citar a literatura dizendo que assim, não tem muitas vantagens, tá? Agora começou
a ter um pouco mais de literatura defendendo a técnica minimamente invasiva robótica, sugerindo até melhores resultados oncológicos, tá? Melhor retrieval de linfonodos, tudo. E eu fiquei pensando semana passada por que isso está acontecendo. Eu acho que é resultado de tempo de maturação da técnica. Então, assim, a hora que você compara uma duodenopancreatectomia robótica, que é uma técnica, vamos dizer assim, mais recente, tá? Então, assim, se a robótica começou aí no começo do século, dos anos 2000, tá? Mas, assim, com a evolução dos procedimentos cada vez mais complexos, vamos fazer assim, de uma forma um pouco mais disseminada há poucos anos, é claro que mesmo o cara que opera muito bem vai refinando sua técnica, vai ganhando maturidade. Então, talvez a gente estivesse comparando caras muito bons, fazendo uma técnica há muitos anos, quiçá décadas, com resultados de caras muito bons, mas que estão começando numa técnica nova, não tem tanta experiência ainda. Então, assim, uma coisa é a curva de aprendizado para você manter o doente vivo, outra coisa é você começar a fazer os pequenos detalhes, ser um pouco mais agressivo na linfadenectomia. Eu vou te falar, Jorge, assim, a endometriose, agora eu ajudo bastante pessoal na endometriose e na parte intestinal por causa da robótica. Eu não tenho justificativa para falar para o doente que o resultado é melhor ainda. Eu falo isso para os doentes do consultório. Eu falo assim, ó, você quer pegar a literatura? Pode pegar a literatura. Não vai dizer que a robótica é melhor do que fazer a laparoscópica. Só que é muito melhor. Para quem já está acostumado a fazer, é muito melhor. Então, eu falo para você hoje com tranquilidade, Jorge. Eu não tenho minha estatística para te falar sobre isso, até porque eu não tenho um volume tão grande assim, tá? A minha duodenopancreatectomia robótica hoje, ela é melhor do que minha duodenopancreatectomia laparoscópica. Ela é mais precisa, ela é mais bonita, as anastomoses ficam melhores. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente ainda está comparando uma técnica muito, muito madura, que é a via aberta, com uma técnica que no mundo inteiro está se ganhando mais experiência. Tá? E vou te dizer mais, Rodrigo. Eu acho que a quantidade de eventos adversos que ocorrem na robótica pelo menos parece, que tem uma tendência a ser bem menor. Gente, eu vou falar para vocês. A laparoscópica era duro. Era duro. Ali era duro. Ali realmente era complicado, era fisicamente desgastante. Imagina fazer uma anastomose com um ducto 1/3 do tamanho desse ducto que vocês viram com material de laparoscopia, uma pinça de 30 centímetros na sua mão. Era uma loucura, entendeu? Aquilo era uma loucura. Aquilo realmente selecionava os caras que tinham maior endurance, maior convicção do que estavam fazendo e um tanto quanto de habilidade, vamos dizer assim, mais refinada, tá? Exatamente. A robótica vai democratizar um pouco mais a cirurgia minimamente invasiva. Tem as suas manhas? Tem suas manhas. Então, assim, a gente vê acidentes graves, vê. Eu já soube de complicações que o cara perfurou o estômago no 8º pós-operatório, da 7º pós-operatório numa DPT, porque ficou tracionando o estômago com uma pinça robótica e deixou lá 1 hora tracionando o estômago. Vai necrosar. A pinça é muito forte. Você pode ter o risco de acidente vascular por menos feedback tátil. Mas a hora que você está com bom expertise no método, é um baita método. Assim. Eu vou falar para vocês assim, a gente termina uma DPT robótica, todo mundo sai e fala, meu Deus, que cirurgia linda. É isso aí. Ela é obviamente linda, entendeu? Só que talvez a gente não tenha maturidade ainda da técnica quando a gente faz uma casuística muito grande para refletir isso em resultados. Eu acho que é isso. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou pedir para a Larissa agora colocar o estudo, né? Muito obrigado, Rodrigo, por sua apresentação, acho que foi fantástica. Larissa, você consegue colocar aí compartilhar a sua tela? Perfeito. Então a Larissa já está compartilhando a tela. Pode colocar no grande aí, por favor, Larissa? Só um momento. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelo caso clínico. Acho que é um caso clínico muito interessante. Agora nós precisamos preparar o próximo caso clínico, hein? Que é aquele caso clínico que você acabou de operar ontem, que esse aí também é excelente, né? Um caso fantástico. Estão me ouvindo? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. E a Ardengue já vou preparar, tá bom? E não esquece de mandar a peça para o Fila, hein? Eu acho que aquela peça lá tem que ir para o Filadélfia. Pode deixar. Eu vou mandar depois para ele.
Um abraço. Vamos lá, Larissa. Então, bom dia a todos, né? O artigo dessa semana é sobre a avaliação da ablação por radiofrequência guiada por ecoendoscopia em adenocarcinoma ductal pancreático irressecável, né? Foi um estudo de corte histórica em centro único. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Então, iniciando, o adenocarcinoma ductal pancreático, ele é um subtipo histológico mais comum dos tumores pancreáticos, representando cerca de 80% dos casos. Entretanto, menos de 20% desses tumores eles são considerados ressecáveis no momento do diagnóstico, que acaba limitando o uso da cirurgia com intenção curativa, né? E mesmo quando ela é realizada, a cirurgia pancreática ela está associada a uma elevada morbimortalidade. Por conta disso, né, diante desse quadro, surgem algumas terapias ablativas como uma alternativa minimamente invasiva, sendo a ablação por radiofrequência atualmente uma das mais promissoras, né, para o tratamento do adenocarcinoma ductal pancreático irressecável. Então, a ablação por radiofrequência, ela é uma técnica que provocaria uma lesão térmica controlada, né, levando uma necrose por coagulação do tecido tumoral. Ela já é bastante utilizada, né, no tratamento de tumores hepáticos, pulmonares, renais. Já no pâncreas, ela tem sido aplicada com uma certa segurança, né, em casos de tumores neuroendócrinos e também lesões císticas. Nessa técnica de ablação por radiofrequência, ela permite que essa técnica seja aplicada de forma bastante precisa em tumores pancreáticos, né? Entretanto, os dados que nós temos até hoje sobre a eficácia e segurança desse adenocarcinoma ductal ainda são bastante limitados, bastante escassos. Então, apesar desse potencial, né, do potencial da ablação por radiofrequência no tratamento de tumores pancreáticos, ainda há uma lacuna importante de evidência clínica, né, em pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático irressecável. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar, né, principalmente a factibilidade, segurança e a eficácia da ecoendoscopia com ablação por radiofrequência nesse contexto. Então, iniciando aqui a metodologia, esse foi um estudo observacional, analítico, foi baseado em uma corte histórica e foi realizado no Instituto Equatoriano de Enfermidades Digestivas, em Guayaquil, no Equador. Todos os dados eles foram coletados entre outubro de 2019 e março de 2022. No total, foram incluídos 26 pacientes com diagnóstico confirmado de adenocarcinoma ductal pancreático irressecável. Desses 26, 15 tinham doença localmente avançada e 11 apresentavam doença metastática. O diagnóstico desse paciente foi confirmado por biópsia guiada por ecoendoscopia FNB. Então, nesse slide aqui, nós conseguimos ver quais foram os critérios de inclusão e exclusão, né, utilizados na seleção desses pacientes. Então, foram incluídos pacientes com 18 anos ou mais, né, de ambos os sexos, e com diagnóstico confirmado de adenocarcinoma ductal pancreático irressecável por biópsia, né, realizada por ecoendoscopia. Então, a irressecabilidade, ela foi definida por um comitê multidisciplinar com base na tomografia contrastada e na ecoendoscopia, e levaram como consideração a 8ª edição do AJCC. Já entre os critérios de exclusão, destacaram-se condições que aumentariam o risco do procedimento, como coagulopatias graves, cirrose hepática, presença de varizes ou ascite significativa, né? E a ausência de trajeto seguro da agulha até o tumor. Além disso, gestantes, pacientes incapazes de compreender os riscos foram excluídos, assim como pacientes com tumores ressecáveis. Então, o procedimento ele foi realizado com um ecoendoscópio terapêutico linear da Pentax, que foi acoplado a um console de ultrassonografia da marca Hitachi. Antes da intervenção, cada paciente realizou o exame sérico de rotina, eletrocardiograma, além de ceftriaxonograma imediatamente antes da intervenção. Foi utilizada uma agulha de radiofrequência de 19 gauges com ponta ativa de 10 milímetros. A aplicação da energia ela foi realizada com ciclos de 5 a 10 segundos com uma potência de 50 watts.
O acesso foi transgástrico nos casos dos tumores localizados no corpo e na cauda, e transduodenal nos tumores de cabeça pancreática, que foi a imensa maioria. Então, a amostra do estudo ela foi composta por 26 pacientes com uma idade média de 64,5 anos, com idade variando de 55 a 71 anos. Então, do total, 12 pacientes eram do sexo feminino. O desempenho inicial foi bom, né? Eles tinham um ECOG que variava entre 0 e 1 em 88,5% dos casos, né? Em relação à localização do tumor, 22 pacientes apresentavam tumor cefálico, né? Um paciente apresentava tumor no corpo, um paciente apresentava tumor na cauda e 2 apresentavam tumor no isquio. O diâmetro tumoral mediano foi de 39,5 e em relação ao estadiamento, 57,7% dos pacientes tinham doença localmente avançada, enquanto 42,3% já apresentavam metástase ao diagnóstico. Nós tivemos uma taxa de sucesso técnico excelente, né, de 100%, com a inserção correta da agulha em todos os casos. A mediana do tempo do procedimento foi cerca de 30 minutos. 5 pacientes necessitaram de mais de uma sessão de radioablação, sendo 3 submetidos a 2 sessões e 2 pacientes foram submetidos a 3 sessões. Em relação aos eventos adversos, foram observados apenas 3 casos de dor abdominal leve no pós-procedimento, né, em 11,5% dos casos, que foram imediatamente controlados com analgésico. Nenhum paciente apresentou eventos adversos nem moderados, nem grave, nem de forma imediata e nem tardia. Então, aqui uma imagem de ecoendoscopia, né? Nessa primeira imagem, a gente consegue observar uma lesão hipoecóica, né, localizada no pâncreas, que seria compatível com adenocarcinoma ductal, antes do procedimento da ablação por radiofrequência. Já nessa segunda imagem, aqui na imagem B, ela foi registrada após a aplicação da radiofrequência. E nós conseguimos observar que a mesma lesão, ela passou a apresentar um padrão hiperecogênico difuso, né? E acabou preenchendo praticamente toda a área que era previamente ocupada pelo tumor. Essa hiperecogenicidade que a gente consegue ver na imagem B, ela representaria a necrose, uma necrose coagulativa que foi induzida pelo calor do procedimento, né? E corresponderia a tanto a presença de bolhas de gás intracelular, quanto alterações morfológicas provocadas por esse dano térmico. Então, esse padrão de transição do hipoecóico para o hiperecóico, ele é esperado após uma ablação eficaz e é usado como um dos parâmetros para determinar se o tecido tumoral foi completamente tratado, né? Então, como eu já falei nesse estudo, essa imagem ela foi utilizada para confirmar o sucesso, que foi de 100% e eficaz em todos os pacientes. A taxa de sobrevida aos 6 meses foi de 42,3%, né? 11 dos 26 pacientes. Então, quando analisado por subgrupo, 66,7% dos pacientes com doença localmente avançada estavam vivos aos 6 meses, né? 10 de 15 pacientes, enquanto apenas 9,1% dos pacientes com doença metastática sobreviveram, né? Apenas 1% dos 11 pacientes. Então, observou-se também uma redução bastante significativa do tamanho tumoral, né, com uma mediana reduzindo de 39,5 para 26 milímetros após a radioablação. Em todos os pacientes que sobreviveram, né, após os 6 meses, foi identificada uma área necrótica bem definida na tomografia, compatível com uma boa resposta ao tratamento. Pronto, então essa aqui é uma sequência de imagens tomográficas, né, que documentaram a resposta radiológica do tumor pancreático na ablação por radiofrequência. Então, nessas imagens aqui iniciais, a A e a B, nós conseguimos observar o tumor antes da ablação, com um realce heterogêneo e alguns sinais de infiltração do tronco celíaco, né? O comprometimento vascular é um dos principais critérios da irressecabilidade desse tumor, né? O que justificaria a indicação dessa abordagem ablativa.
Essa imagem C, ela mostra a mesma lesão, né, imediatamente antes da realização da ablação por radiofrequência, mostrando para a gente a extensão tumoral, né, e a relação com estruturas próximas, né, as estruturas adjacentes. Depois da ablação por radiofrequência, nós conseguimos ver aqui na imagem D e E, que foram obtidas 30 dias após o procedimento, nós conseguimos observar uma redução importante na infiltração do tronco celíaco e também conseguimos observar o desaparecimento da captação tumoral ativa e até um surgimento de uma área hipodênsica bem delimitada, né, que seria compatível com a necrose que eu já havia falado antes. Então, essa transformação estrutural indica o controle local efetivo da lesão, né, e um potencial downstage, né, ou seja, o potencial de tornar essa lesão possivelmente ressecável ou até mais controlável, mesmo num contexto que inicialmente tenha sido considerado como irressecável. Por fim, nessa última imagem, nessa imagem F, ela confirma, né, essa mesma área de necrose com contornos mais regulares e ausência de invasão ativa dos vasos próximos. Então, dos 26 pacientes, apenas 10, 38,5%, receberam quimioterapia adjuvante, né, todos com esquema de gemcitabina associado à capecitabina. E a redução tumoral ela foi assim, bastante semelhante nos pacientes com e sem quimioterapia, né? 12,9 milímetros no grupo que realizou o QT versus 14 milímetros no grupo que não realizou. A sobrevida mediana foi de 8,9 meses nos pacientes com a doença localmente avançada e 4,8 meses nos pacientes com doença metastática, né? A presença da metástase, ela foi um fator de risco bastante significativo, né, para menor sobrevida. Então, iniciando a discussão, os dados eles demonstram que a ecoendoscopia com radiofrequência ela é uma técnica bastante segura, né? Já que não houve registro de eventos adversos significativos, nem moderados, nem graves. Então, observou-se uma necrose tumoral por imagem em todos os pacientes sobreviventes aos 6 meses, né? E houve uma redução tumoral superior a 50% em 5 pacientes, o que corresponderia a 19,2% da amostra. Então, a resposta ela foi mais evidente em pacientes com doença localmente avançada, né? O que reforçaria o potencial papel da técnica nesse grupo específico e não no grupo com pacientes apresentando metástase. Então, o artigo também compara a literatura com o estudo de Crino e colaboradores que utilizaram 30 watts e obtiveram 100% de sucesso técnico também em pacientes com neoplasias pancreáticas, embora tenha sido utilizada uma energia menor nesse estudo, né? Já em outra meta-análise, que reuniu 79 pacientes, 39 com adenocarcinoma ductal e 40 com tumores neuroendócrinos, a taxa de eventos adversos alcançou 32,2%, né, que seria um índice relativamente elevado. Então, no presente estudo, né, desse artigo, mesmo com a energia mais alta, né, que era de 50 watts, não houve nenhum evento adverso grave, né? Essa segurança ela pode estar relacionada à técnica utilizada com a aplicação da energia do bordo distal. Então, a aplicação da energia foi realizada do bordo distal, né, ao bordo proximal do tumor, em ciclos curtos, de 5 a 10 segundos. E, além do efeito local direto, a ablação por radiofrequência ela também pode potencializar a penetração da quimioterapia na massa tumoral residual e acabar por aumentar a eficácia dessa quimioterapia. Também há evidências de que a necrose térmica ela pode induzir uma resposta imune sistêmica contra o tumor, o que pode ampliar o controle da doença, né? Então, esse estudo ele se destaca também por apresentar o maior tempo de segmento, né, da literatura até o momento, chegando em alguns casos, até 16,5 meses de segmento. E os achados, eles sugerem que a ecoendoscopia com radioablação ela pode ser incorporada ao tratamento, especialmente em pacientes com doença localmente avançada.
Então, esse estudo ele apresentou algumas limitações, né? Primeiro, a amostra ela foi considerada pequena, né? Com apenas 26 pacientes, e não houve também uma randomização, o que acabaria limitando, né, a generalização dos resultados. E também, por se tratar de um estudo retrospectivo, né? Há um controle menor do viés, né? Especialmente na coleta de dados. O estudo também não avaliou o comportamento do CA199 como um marcador de resposta, nem mensurou o impacto sobre a qualidade de vida desses pacientes. Outro ponto é que também não houve comparação entre diferentes técnicas e potências da radioablação. Foi usada somente com uma potência de 50 watts. E também não foi incluído um grupo controle para avaliar o efeito isolado dessa intervenção. E como conclusão, o artigo conclui que a ablação por radiofrequência guiada por ecoendoscopia ela é uma técnica bastante segura e factível, né, para o tratamento do adenocarcinoma ductal pancreático e ressecável, né? Além de permitir o controle local do tumor, ela promoveria uma necrose tumoral significativa em curto prazo e houve uma melhora também na sobrevida em pacientes com doença localmente avançada. E, para validar esses dados, ele estabeleceu o papel da ecoendoscopia com radioablação na nossa prática clínica, são necessários alguns outros estudos prospectivos com amostras maiores, né, em um segmento um pouco mais prolongado. É isso, chefe. Muito obrigado, Larissa, por sua brilhante apresentação. Realmente a sua apresentação mostrou de forma resumida e bem concisa o que mostra esse trabalho, né? Que é um trabalho simples que foi realizado no Equador, no Centro Equatoriano de Doenças Digestivas, capitaneado pelo professor Carlos Robles Medranda, né? Que é um amigo nosso já de muito tempo aqui, né? Então, esse trabalho é um trabalho interessante porque existem dois conceitos ou dois princípios básicos da radiofrequência. O primeiro princípio básico é causar necrose e diminuir a massa tumoral. E o segundo é, uma vez causando uma necrose, uma vez causando diminuição da massa tumoral, você teria outros dois pontos e dois fatores. Primeiro, atuação mais profunda e mais local da quimioterapia e também do aumento, né, simplesmente da possibilidade de aumentar a imunologia desses pacientes, melhorando assim a qualidade de vida. Tudo isso é, no mínimo, teórico, mas são pontos que a gente tem que começar a analisar. E, infelizmente, ainda essa técnica é muito cara, mas é uma técnica que, para mim, se mostra muito interessante. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia associada à radiofrequência vai mesmo nos ajudar a tratar esses tipos de pacientes. Eu até folgo em dizer de que a radiofrequência para insulinomas não vai demorar muito para ser o tratamento e o padrão ouro para esse tipo de paciente. Em relação aos adenocarcinomas, sim, aí eu acho que ainda vai ter muito que a gente pesquisar, eu acho que a gente tem que saber qual que é a dose que a gente vai usar, qual é a potência, existem várias nuances que a gente vai ter que, infelizmente, pesquisar e eu acho que isso vai atrasar um pouquinho. Então eu queria abrir agora a discussão, nós temos aí mais ou menos uns 15, 20 minutos para discutir, e eu queria que vocês fizessem os comentários, por favor, fiquem bem à vontade. Rodrigo, por favor, fique bem à vontade, fale aí o que você pensa, que eu acho que é extremamente interessante, um cirurgião como você, né, que principalmente estão brigando um pouquinho aí pela eletroporação, né, em relação à radiofrequência, eu acho que vale a pena te ouvir. O que eu acho, primeiro, assim, existem métodos, outros ablativos, mas eu acho que a gente está começando esse estudo em um ritmo muito lento. O que tem se discutido agora, e assim, gente, imagina o custo que vai ter isso depois, tá? O quanto está se investindo e o custo desses medicamentos depois. A indústria farmacêutica está trabalhando em cima do quê? Exposição antigênica, né? Então, o que eles trabalham agora com disruptura de reação desmoplásica e vacina customizada paciente a paciente
para manter um certo grau de ativação de células T para combater o tumor, que é a velha história do adenocarcinoma de pâncreas se esconder da resposta imunológica do paciente. E então, assim, as vacinas estão sendo desenvolvidas, tem estudo fase 1 agora, para manter graus sustentados de ativação de CD8 para combate ao tumor. E já tem um monte de trabalho, inclusive relacionado à radiofrequência, não só a eletroporação, que você modifica completamente a resposta imunológica do hospedeiro com relação ao tumor. Faz muito mais ativação e de uma ativação sustentada de CD4, de CD8, de PDL1, modifica o padrão de comportamento macrofágico local e neutrofílico. Quer dizer, é um método que, fora o potencial de controle local da lesão, ainda faz o que provavelmente, assim, não existem estudos ainda, obviamente, comparativos, mas que potencialmente já podem promover esse grau de exposição antigênica, de antígenos, perdão, para a resposta imune natural do paciente. E já tem trabalhos associando outras formas de terapia sistêmica com radioablação por causa de exposição antigênica, como, por exemplo, inibidores do mTOR. Quer dizer, é um baita método, tem essa segunda parte associada ao método, que, assim, os caras vão desenvolver aí tratamentos que vão custar milhões para fazer vacinas contra o tumor de pâncreas, sendo que vocês têm isso na ponta da agulha, potencialmente. Não sei como vai ser a comparação em termos de eficácia, mas que faz o mesmo trabalho, faz, né, com método que, além de tudo, ainda tem o potencial de controle local. Então, assim, eu não sei se em algum momento, quando a gente fala tanto de neoadjuvância hoje, Celso, uma técnica como essa não vai fazer parte da neoadjuvância. Eu acho que tem um potencial muito grande. Ao invés de fazer, como alguns centros fazem, né, tratamento sistêmico com radioterapia, daqui a pouco vai ser tratamento sistêmico com vacina, com outra droga caríssima para a disruptura dessa reação desmoplásica. Vocês fazem tudo isso na ponta da agulha. Eu acho que é um baita método que tem que investir muito em cima dele. E o mais legal, viu, Rodrigo, é assim, eu já tive a oportunidade de fazer esse procedimento em mais de 15 pacientes. E o mais legal é que a chance de ele parecer muito seguro, sabe? A chance de você ter eventos adversos é bem pequena, mesmo quando você usa uma potência forte. Então eu acho que se você tomar cuidado, se você fizer com tranquilidade, eu acho que você está diante de um método muito, mas muito seguro mesmo, muito mais seguro do que injetar álcool. Quando eu injetava álcool, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter pacientes que tiveram pancreatite leve, não tive nunca nenhum óbito, nada, mas tive casos de pancreatite, e essa técnica, nesses 15 pacientes que eu já fiz, né, realmente foi muito boa mesmo essa técnica. Eu não posso dizer o contrário. Marcos, eu já te chamo, só vou pedir, o Jorge levantou a mão primeiro, depois o Humberto e depois você. Jorge. Então, Celso, você falou aí, né? Uma coisa que os franceses já fazem tratamento ablativo local com álcool. Eu fiz lá uns 16 pacientes, né? Pacientes já com neoplasia avançada. Obviamente, nenhum paciente com perspectiva cirúrgica, nem com perspectiva curativa. Paciente com neoplasia avançada. Não vimos nenhuma complicação. Com certeza a radiofrequência tem um espaço, como as outras técnicas ablativas, e eu acho que o que o Rodrigo mencionou aí, né? Porque o câncer de pâncreas, a gente precisa também desenvolver estratégias, além da detecção precoce, que hoje são extremamente frustrantes, de melhora de sobrevida, de tratamento a longo prazo, tratamento paliativo, né? Então, eu acho que a técnica, para mim, já deveria estar sendo usada em pacientes que não têm indicação cirúrgica, junto com quimioterapia, e vamos esperar, Rodrigo. Eu sou assim um pouco cético com relação à terapia imunológica de tumores, né? Há muito que a gente vem procurando isso aí e com resultados ainda incipientes. Mas se conseguir controlar, e nós temos aqueles pacientes que, mesmo com metástases, vão viver mais tempo. Eu acho que mudar o curso evolutivo desse tumor, entendendo que não é só uma terapia localizada, não é só uma terapia localizada, é uma terapia que pode ter efeitos sistêmicos
Então, está na hora, sim, né? Nós não temos nada para oferecer para esses doentes. Até por uma questão ética, eu acho que a gente deveria estar fazendo esses protocolos. É isso aí. Muito obrigado, Jorge, por seus comentários. Humberto, vamos fazer o comentário rapidinho, porque depois o Marcos Clarencio vai comentar também. Pois é, eu fiquei me perguntando quando eu li esse trabalho, e agora nos comentários prévios, a gente tem tanto paciente com tumor de pâncreas e os trabalhos de radiofrequência, ablação por radiofrequência envolvem 15, 20 pacientes. Não tem nenhuma, acho que, meta-análise, acho que tem uma que é referida nesse trabalho, mas colocam todos os tipos de tumores até não adenocarcinomas na análise, e inclusive os tumores de cabeça, corpo e cauda não são separados. Então, assim, é o que o Rodrigo falou. O que está impedindo de se fazer uma maior amostra, né, nos vários centros? O Celso falou que é caro, mas pode ser caro para a gente, de repente para algum outros serviços lá fora não é tão caro assim. E outra coisa, né? Estamos falando só de paciente com metástase e paciente com doença super avançada localmente. Se o Rodrigo sabe, por favor, me informa de algum trabalho que fala dos tumores borderline. Acho que esse seria um grupo de pacientes que poderia se beneficiar muito. Você fazer a neoadjuvância com mais a radiofrequência, qual a ordem disso, qual é a energia que vai usar, isso aí está muito ainda pipa voada, quer dizer, está muito no ar e a gente sem saber. Eu acho que os pacientes com tumores borderline vão diminuir o tamanho do tumor, como esse trabalho mostrou, vão propiciar uma maior eficácia da terapia neoadjuvante e possivelmente um número maior de pacientes que vão se submeter à cirurgia curativa. Eu queria que o Rodrigo comentasse. Eu não vi nenhum trabalho na referência, né? Não pesquisei isso na literatura, de modo geral, sobre tumores de pâncreas borderline. Não, e absolutamente não tem nada mesmo, viu, Humberto? Mas eu concordo com você, eu acho que seria uma excelente indicação mesmo para os tumores borderline. Eu, assim, sendo bem prático, eu não tenho a menor dúvida de que para os pacientes que têm sulinoma ou tumores neuroendócrinos, a melhor conduta é fazer a radiofrequência. É melhor do que operar. É melhor do que operar. Isso eu não tenho mais nenhuma dúvida. Há controvérsias, né? Tem um pessoal lá na Bahia que acha que não é tão bom assim, né? Marcos, pode falar. Não, não é todo mundo que acha isso na Bahia, não, viu? É bem estimulante esse método, né? Não só para os pacientes inoperáveis, mas também para, como o Humberto falou, eu acho que vai expandir mais essa indicação, porque ainda é uma cirurgia complexa, com mortalidade significativa, eventos adversos muito grande ainda, do adenopancreato. Eu acho que, associado a isso, cada vez mais aumenta as doenças cardiovasculares e isso é um fator também para uma cirurgia complexa, né? Então, eu acho que esse método tem espaço ainda mais amplo para ser colocado em prática. Sem dúvida, os neuroendócrinos, não temos mais dúvidas, parece que a literatura caminha nesse sentido. Mas, do ponto de vista técnico, Celso e também Larissa, eu queria saber, assim, só foi uma sessão ou fizeram mais de uma sessão? Outra coisa também, Celso, que tem a ver com o custo, a agulha ainda é cara, mas a mesma agulha, havendo uma necessidade de uma segunda sessão, será que é possível utilizar no mesmo paciente, fazendo uma desinfecção com óxido de etileno ou coisa similar, entendeu? Isso poderia reduzir custo. Isso são questões que talvez não tenhamos agora a resposta, não sei, mas que daqui para frente isso vai acontecer. Uma segunda sessão com a mesma agulha para o mesmo paciente, né? Claro,
para o mesmo paciente. Perfeito. Então, doutor, só respondendo, a maioria dos pacientes foi uma única sessão, 2 pacientes realizaram 3 sessões e 3 pacientes realizaram 2 sessões. Precisa ver se na segunda vez vai ter diferença de comportamento da agulha, né? Parece que é 30, 50 watts a potência, né, Celso? Um período curto de exposição. Eu tenho... parece... Todos foram realizados com 50 watts, doutor, independente da sessão. E parece não ser difícil fazer o método. Espero que Celso algum dia venha aqui fazer uns 2, 3 casos para a gente adquirir essa experiência também. Eu acho assim, infelizmente, você sabe que do ponto de vista técnico, eu acho que infelizmente a radiofrequência tem algumas nuances particulares que devem ser respeitadas. Então, por exemplo, é de fundamental importância que você coloque a agulha bem no centro da lesão e na borda mais distante possível. E você aí vai fazendo a aplicação da radiofrequência e vagarosamente você vai subindo com a agulha. Então, existem algumas nuances que realmente você precisa ter muita tranquilidade, você precisa ter essa habilidade. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Não é uma coisa tão simples como fazer uma simples punção, entende? Você vai lá, funciona, faz o vai e vem, que é muito mais fácil. Então você vai, né, coloca na borda, você começa a fazer a radiofrequência e aí você vai subindo vagarosamente a agulha, né, para você ocupar toda a área a ser destruída. Então acho que esse é um ponto importante, que pelo que eu vi, e eu tenho me dedicado bastante às complicações, aos eventos adversos, eu vejo as técnicas que foram descritas, e o que me chamou bastante atenção é que quando você usa 30 watts, foi quando, com menos potência, foi quando os médicos tiveram maior tipo de complicação. Por quê? Porque quando você usa 30 watts, você precisa ter mais tempo de aplicação. Então isso é um ponto importante. Exatamente, isso é um ponto importante. Então, por isso que, veja bem, eu não tenho nenhum trabalho mostrando isso, foi o que eu fui lendo, eu estou até fazendo uma revisão, porque eu vou agora para o DGSul e vou dar uma aula, né, uma mini conferência a respeito da radiofrequência, e eu acho que esse é um ponto realmente muito importante que a gente tem que ter essa noção. Então, a sua pergunta, Marcos, é bem importante. É assim, eu acho que todos nós devemos tentar, junto ao SUS, e aos médicos, principalmente do Roberto Santos, tentar fazer esse tipo de procedimento, Marcos. Porque a Tai Wong, ela está muito aberta à negociação e à realização desse tipo de procedimento, que ela quer divulgar isso no Brasil. E nada melhor do que o Brasil, que é um país que, com certeza, nós vamos conseguir divulgar e divulgar bastante. Então vale a pena você tentar, eu estou à disposição, né, para ir. A própria Jerusa tinha um caso que talvez ainda vá. Na outra semana eu estou indo para Curitiba para a gente fazer um caso lá junto com o Eduardo Bonin. Eu acho que é um ponto que a gente tem que fazer mesmo, e eu acho que isso é bem legal para a gente difundir essa técnica que com certeza vai pegar. Bruna? Vamos levar isso. Bruna? Bom dia, dá tempo de falar rapidinho? Claro, claro. É só, eu escrevi meu trabalho de doutorado exatamente sobre isso, né? Sobre radiofrequência em tumores de pâncreas adenocarcinoma localmente avançado. E na escrita desse trabalho, eu acabei chegando até o grupo de pâncreas que eu acompanhei lá na Itália, porque eles são pioneiros, referências nisso aí, eles faziam muito. E quando eu cheguei lá, eu estava super animada e ansiosa para discutir isso com eles, e eles extremamente frustrados com a radiofrequência para o adenocarcinoma. Inclusive, o pessoal lá tinha me dito que estava até parando de fazer, iam ficar realmente só com os tumores neuroendócrinos. Porque, e aí, né, pegando no que o Dr. Jorge falou, eu acho que talvez para os tumores adenocarcinoma ductal, o grande problema são exatamente as metástases. Inclusive, no nosso trabalho, né, no meu doutorado, vai ser um trabalho prospectivo, a gente excluiu pacientes com metástase.
Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, porque, a meu ver, né, eu acho que a radiofrequência seria realmente considerada um tratamento local. É, e nunca substituiria, ou eu acho que poderia ser visto como um tratamento sistêmico. Então, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. É, pensando, eu acho que a radiofrequência seja realmente muito boa, e acho que, como o senhor falou, doutor Celso, acho que vai ganhar espaço para tumor neuroendócrino, mas para adenocarcinoma eu ainda estou bem descrente. Mesmo tendo feito esse trabalho aí, e o trabalho vai começar, né, mas eu estou um pouco descrente. Eu acho assim, olha, se você esperar no adenocarcinoma ductal os mesmos resultados para os tumores neuroendócrinos, você vai ficar chateado e vai ficar desesperado. E eu acho que é isso que os italianos sempre pensaram. Como eles foram os pioneiros, eles começaram nos tumores neuroendócrinos. Perceberam que quando faz um tumor neuroendócrino, ele desaparece completamente. Agora, eu, por exemplo, eu já tive 2 pacientes que eu fiz e olha, eu vou te falar, eu fiquei impressionado. Primeiro, com a diminuição da massa. Segundo, com a melhora da qualidade de vida do paciente. Ou seja, é um tratamento que eu não vou esperar o desaparecimento do tumor. Não dá para você esperar o desaparecimento do tumor, mas eu acho que faltam ainda trabalhos mais robustos para que a gente consiga determinar qual é realmente o verdadeiro valor disso. Uma coisa eu tenho certeza, Bruna, uma coisa eu tenho certeza, que me desculpem todos os cirurgiões, eletroporação é uma técnica que não vai pegar para adenocarcinoma. Não tem porquê, entendeu? É uma técnica que tem alto número de eventos adversos, é uma técnica difícil, complexa, então acho muito mais difícil você conseguir fazer uma eletroporação do que realmente fazer uma radiofrequência, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho comparado. Essa é a minha impressão. Jorge, você aí Bem pode rapidinho, porque terminar, já estamos aí no pode limite falar. da hora, Pode. né? Bem rapidinho. O problema é vencer aquilo que está sendo considerado o deserto imunológico no câncer de pâncreas, Bruna. Eu botei aí um artigo, depois, se a gente conseguir esse artigo para divulgar, de 2025, mostrando como há dificuldade das células imunológicas chegarem até o câncer e o câncer na sua zona local, né? Imagine também nas metástases, se a gente conseguir. Então, eu acho que não, como técnica isolada não vai ser bem sucedida, mas em combinação de técnicas, sim, eu acho que tem um espaço e talvez a gente não perca essa esperança, assim, porque não temos também outra coisa para fazer. Eu É o que nós também. temos hoje. Eu também penso assim. Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a todos os participantes dessa reunião, que foi muito, muito proveitosa. Eu quero desejar a todos uma excelente semana e também um excelente final de semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira, tá? Eu mando o convite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até na próxima semana. Ok, tchau, bom dia aí, boa semana.